Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Chá com Conversa. Hoje nós estamos trazendo a doutora Vânia Pietrolongo, é nutricionista, trabalha com medicina natural. A doutora Vânia ela vem falar hoje com a gente sobre toda doença começa no intestino. Ela faz um trabalho muito interessante e sobre essas avaliações e ainda trabalha também com iridologia, que é o estudo da íris, para identificar, né, as situações que as pessoas se encontram. Lembrando que para vocês separarem a caneca de chá, ou a garrafa, ou o copo de água, para no final nós fazermos a bênção, a nossa tradicional bênção do chá. Não esqueçam de colocar aqui o nome, a cidade da onde vocês se encontram. E vocês podem também fazer perguntas, escrever aqui no chat que a gente vai passando as perguntas para a doutora Vânia. A doutora Vânia Marta Pietrolongo, ela é nutricionista clínica e funcional, pós-graduada em homeopatia, pós em doenças crônicas não transmissíveis, pós em envelhecimento saudável, fez curso de nutrigenética, naturoterapeuta ortomolecular, fez iridologia digital e algumas terapias alternativas, morfologia do sangue na American Blood Analysis Corporation, curso de nutracêuticos na prática clínica, curso de saúde quântica, curso de gastronomia funcional, curso de alergias alimentares, curso de nutrição da concepção à gestação, curso de nutrição em cirurgia bariátrica e nutricionista responsável do Holistic Spa Center na Flórida, USA. Então sejam todos bem-vindos enquanto as pessoas vão entrando na nossa live. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia Brites e eu vou ler aqui o nosso tradicional Toques de Luz de Lorival Lopes, da editora Otimismo. E eu abri aqui no item 60 agora, que fala o seguinte: a culpa é um sofrimento. E o tamanho desse depende da gravidade daquela culpa. Bom seria se nunca tivéssemos do que nos queixar, mas como vivemos num mundo de provas e expiações, não estamos livres de errar e de sofrer com a culpa. Ante os deslizes, o importante é desenvolver uma forte decisão de se corrigir e não cair mais. Então, como é importante você tomar a sua decisão, usar o seu livre-arbítrio para não mais repetir os padrões. Para conseguir essa determinação, temos de amar a nós mesmos e confiar muito na vida e em Deus. Então, recomponha-se. Se falhou, o amor que der a si mesmo livrará você do peso do remorso, da mágoa e da solidão. Se você muito se ama, compreende os próprios erros e parte para a retificação. Então, reerga-se. Vá dentro de si um oceano de amor, uma fartura de boas ideias, uma certeza de cumprir o que promete, uma propensão à partilha e à distribuição de sorrisos. Ame-se, ame-se cada vez mais. É do amor que você dá a si mesmo que vem a força para ajudar os outros. Então, que não queira ajudar os outros antes de se ajudar. Primeiro você deve se ajudar para aí sim poder ajudar os outros. Então passe a se amar mais,
a trabalhar mais o seu autoconhecimento, trabalhar sua vibração, e como consequência disso, abre-se o fluxo de vida, de prosperidade, de abundância em todos os sentidos da sua vida. Eu vou chamar aqui agora a doutora Vânia para dar aqui boa noite pra gente. Seja bem-vinda, dona Vânia, doutora Vânia, aqui no nosso canal. Boa noite. Obrigada pelo convite, Andréia. Prazer estar aqui com vocês nessa noite para a gente falar um pouco sobre saúde, sobre prevenção, né? Sobre quais os cuidados que a gente precisa ter no nosso dia a dia para ter uma melhor qualidade de vida. Então, é um assunto que é muito recorrente nas minhas palestras, né? Surgem sempre muitas dúvidas, muitas perguntas a esse respeito. Então, eu escolhi esse tema, né, que fala sobre toda doença começa no intestino, porque geralmente é uma surpresa para as pessoas, mas como é importante a gente tratar bem do nosso intestino, como ele é E a gente já responsável vê por muita coisa. e a gente já vê, assim, nos resultados. Você está nervoso, dá uma dor de barriga, ou É você não verdade. está equilibrado, você fica com uma constipação. Então, assim, ali acontece tudo, né, a parte emocional está toda ali tratada. A gente É, costuma dizer que o intestino é o segundo cérebro. isso. Então a gente tem todos os nervos entéricos ali que ele é extremamente afetado pelas nossas emoções. Eu lembro que na época que eu estava com uma depressão profunda, muitos anos atrás, eu tinha muitas dores, mas dores, assim, de uma dor mais forte do que uma dor de rim, sabe, quem já teve tem uma comparação, era mais forte do que a dor do rim. Como eu já tive as 2, dava para entender. E depois eu fui vendo que essas dores, elas eram reflexos de quê? Do meu estado emocional. Então, quando eu comecei a trabalhar o meu estado emocional, eu comecei a melhorar, e aí não tive mais dores, né, comecei a melhorar, e aí, assim, as coisas foram se abrindo. Então É vamos verdade. começar, com a oração da luz dourada. Vou trazer aqui para a gente Vamos. iniciar com a oração, e aí depois você continua com a sua palestra. Ok. Então vamos lá. Oração da luz dourada. Eu sou a vitoriosa luz dourada, a chama esférica da iluminação que vem do coração de Deus e se recusa a aceitar qualquer conceito de limitação relativo à minha eterna razão de ser, manifestada aqui e agora, no cálice da hora presente. Eu sou a radiação da vitória que percorre a terra inteira, derrubando barreiras pelo poder da fé, que não se deixa privar do seu direito inato e imortal. Eu sou a chama da iluminação que percorre todos os continentes, despertando todo tipo de pessoas da sua letargia e sonos seculares, conduzindo-as a uma percepção vital e pulsante da sabedoria que transcende os dogmas, a consciência dos sentidos, as funções da personalidade, passando o fio da determinação pela luz, pelo fundo da agulha, que, ao costurar as vestes do Senhor da criação, produz elevação, consumação, radiação, purificação e liberdade em todo homem, mulher, criança deste planeta. Oração ó mundo, desperta, sacode o teu pó neste momento, purifica e retifica novas formas de pensamento. Ó mundo, desperta, sacode teu pó neste momento, purifica e retifica novas formas de pensamento. Ó mundo, desperta, sacode teu pó neste momento, purifica e retifica novas formas de pensamento.
E assim disse Jó: conhece-o agora e tem paz. Assim te sobreviverá o bem. Aceita a lei que vem da boca e ponha no teu coração as suas palavras. Tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagará os teus votos. Decretarás algo e ser-te-á concedido, e a luz brilhará nos teus caminhos. Assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E agora, vou deixar agora com a doutora Vânia. Ela agora vai comandar aqui. Se vocês tiverem perguntas, pode fazer aqui que a gente faz no final, ou conforme for, a gente vai fazendo durante, o que a doutora Vânia achar melhor. Podemos ir. Então tá, então esse é o título do nosso tema de hoje. Toda doença começa no intestino. Essa é uma frase conhecida de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Então, naquela época, ele já falava lá antes de Cristo, né, a importância da gente cuidar bem do nosso intestino, como ele é fundamental para a nossa saúde. Então, pode passar, por favor. E a nutrição é a chave da saúde das pessoas, porque hoje já se sabe que o nosso intestino, né, ele tem um aspecto importante que é a microbiota que habita o nosso intestino, que é a quantidade de bactérias que a gente tem tão numerosas quanto a quantidade de células do nosso corpo. E a nutrição afeta a qualidade dessa microbiota. Por isso que a gente vai hoje falar um pouco sobre o intestino e sobre qual é a nutrição importante para você ter um intestino saudável. Pode Legal. passar. Nessa foto, eu coloquei aí para vocês verem assim em detalhes, né, como é o revestimento do nosso intestino. Né? A gente tem milhões de microvilosidades, que a gente chama, que é como se fossem esses dedinhos assim, né? Todo o revestimento interno do nosso intestino tem milhões de microvilosidades, que é por onde a comida, o alimento vai passando e ele vai absorvendo os nutrientes. Então, essas microvilosidades, elas aumentam a área de absorção para a gente poder absorver bem. Então, ao longo da nossa vida, em torno de 25 toneladas de alimentos são processadas no nosso intestino. O nosso intestino é a interface entre o meio externo e o meio interno do corpo. Tudo que a gente come só passa a fazer parte do nosso corpo a partir do momento que é absorvido no intestino. Tanto que se você tomar um veneno e você correr para o hospital para fazer uma lavagem, né, intestinal, ele ainda não fez, esse veneno ainda não fez parte do nosso corpo. Ele só passa a fazer parte depois que é absorvido no intestino. Então, o intestino é o que vai fazer essa interface do meio externo com o meio interno do corpo. E ele tem uma qualidade incrível que é a seletividade. Nosso intestino é seletivo. Ou seja, ele seleciona aquilo que interessa para o nosso corpo e passa para a corrente sanguínea, e o que não interessa, ele elimina. Pode passar? Geneticamente saudável e os xenobióticos fora do corpo. O que são os xenobióticos? Tudo que é estranho ao nosso corpo. Infelizmente, hoje a gente vive num mundo muito tóxico, né? A alimentação vem cheia de agrotóxicos, a água, né, que a gente conhece como H2O. Infelizmente, a água que a gente bebe não é H2O, porque Tem um monte de tratamentos, né? No Rio de Janeiro, são colocados 32 elementos químicos para tornar a nossa água saudável, né? Na época da geosmina, a gente teve a oportunidade de ver que a água do Guandu é péssima, né? Então,
para fazer essa água ser saudável, a gente está bebendo química. Então, a gente precisa ter um filtro muito poderoso para poder tirar esses elementos químicos, porque eles são acumulativos, nem sempre o nosso corpo consegue eliminar e isso, depois pode dar outros problemas. Mas, enfim, a capacidade do nosso intestino é incrível, por isso ele precisa estar saudável para ele poder agir de uma forma eficiente para a nossa saúde. Pode passar. Então, voltando a falar da microbiota, né, a gente tem no intestino as bactérias boas e as bactérias ruins. E a gente precisa ter maior quantidade de bactérias boas do que as ruins, porque elas brigam por sítio, né, por local e por alimentação também, por nutrientes também. Então, as bactérias boas precisam ganhar. Quando há um desequilíbrio dessa microbiota, a gente chama isso de disbiose. E hoje as pesquisas mostram que 85% das pessoas no mundo são portadoras de disbiose intestinal, ou seja, desequilíbrio dessa microbiota. E aí isso começa a gerar uma série de outros problemas que a gente vai ver a seguir. Pode passar. Isso é trazido pela alimentação errada, né? São vários fatores, olha, os fatores que provocam o desequilíbrio da microbiota intestinal. Consumo de álcool, por exemplo, fumo, a pessoa quando tem infecções bacterianas, né, quando você pode ingerir muitas vezes um alimento contaminado, porque não existe comida estéril, comida tem bactéria, porque a bactéria ela encontra no alimento nutrientes, calor, né, umidade, tudo para proliferar. Então, assim, a quantidade de infecções bacterianas ela é subnotificada. As pessoas não têm noção, mas hoje a gente come muito na rua. A maioria das Sim. pessoas come muito na rua. E nem sempre tem condições de higiene, né, em boas condições. Então, você, se não tiver um sistema imune ótimo, né, ativo, bem te protegendo, você pode pegar uma infecção bacteriana e de repente tem uma diarreia, não sei o que, nem sabe o que Nem aconteceu. sabe o que aconteceu, né? Não Mesmo sabe. comendo, teve uma vez que eu estava comendo num lugar que é bem conhecido de saladas orgânicas, isso e aquilo. Comi uma saladinha básica, cheguei em casa, aquela diarreia louca, né? De passar a noite toda. Então, assim, não se Então, entende. a comida cozinha, quando a gente cozinha a comida, mata a bactéria, né? Acima de 60 graus você mata a bactéria. Por isso, quando a gente vai no buffet Aquilo, o ideal é você ver fumaça saindo da mesa ali de alimentos, porque ali tem que ter uma temperatura acima de 60 graus. E o ideal é você ir no início do serviço, porque depois de 2 horas que a comida está ali, As pessoas falam as ali, bactérias cai. já estão proliferando ali. E o pessoal, quando vai repor a comida, dificilmente eles tiram uma bandeja e botam outra. É, Geralmente eles eles jogam por jogam ali cima, por cima, né? que é o Então, errado, é. é totalmente errado. Então, isso tudo a gente vai ingerindo, né? E a comida crua, como você falou, salada, ela não tem, não mata a bactéria. A comida crua é cheia de bactéria, por isso tem que ter uma higienização muito bem feita, porque corre esse risco, né, de ter esses problemas. Outra coisa que causa desbiose são medicamentos, principalmente os antibióticos, né? Porque os antibióticos matam as bactérias boas também. Mata a ruim, mas mata a boa também. E aí, você, toda vez que toma um antibiótico, deve tomar um probiótico depois para fazer a recolonização da sua flora intestinal. O estresse e a fadiga, idem, também provocam a desbiose, porque baixa seu sistema imunológico, estresse, fadiga, e aí você fica sujeito à proliferação de bactérias ruins. A idade também, né? Infelizmente, depois de uma certa idade, a gente sabe que o nosso sistema imunológico vai baixando, por isso o idoso é sempre um grupo de
É, o idoso é sempre um grupo de risco, a doutora acho que caiu, mas isso é uma coisa para a gente realmente refletir, né, nessa importância da gente olhar cada vez mais e se cuidar. Então, se você tem uma idade que ainda não chegou lá para 70, 75 anos, você ainda está lá nos 30, 40 anos, começa a cuidar desde cedo da sua saúde, da Caiu sua a nutrição. transmissão aqui. É, estava aqui esperando você voltar para colocar. Eu Você botei parou ali de na novo. idade. Pois é, então a idade também causa esse problema da desbiose e a alimentação desequilibrada, como a gente falou, né? Hoje a gente tem uma alimentação muito industrializada, as pessoas vão no mercado, elas compram muitos pacotes, caixas, latas, né? Tudo industrializado, e isso são promotores de xenobióticos, tem muitos conservantes, muita química ali para a comida não estragar. E isso causa a alimentação desequilibrada, causa também os fast foods, né? Causa a desbiose. Então, só por esses fatores aí a gente vê que grande parte da população tem desbiose, né? É Uhum. muito difícil evitar essa desbiose. Vamos para o próximo. E a desbiose, ela tem relação com hipertensão arterial sistêmica, com doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e obesidade. Ou seja, as doenças crônicas não transmissíveis, que hoje são a maior causa de morte no mundo todo. Antigamente a gente morria de doenças infectocontagiosas. Hoje a maior causa de morte são as doenças crônicas não transmissíveis. Elas são doenças multifatoriais, né? Porque elas geralmente vêm do nosso estilo de vida, elas vão se desenvolvendo no decorrer da vida. São aquelas doenças que a medicina fala que não tem cura, que você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida. E ela. Oi, e agora? Agora estou ouvindo. Beleza. Então, assim, tem os remédios que a pessoa toma para uma hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, eles vão fazendo mal para o corpo, né, porque eles têm lá aquelas consequências, Tem os não efeitos é só o que adversos, ajuda. é É. verdade. Ele conserta uma coisa, mas estraga a outra, né? Então, por exemplo, quem tem colesterol alto, os médicos mandam logo tomar as estatinas, né? Simvastatina, tem várias estatinas hoje em dia aí que o pessoal toma. Mas a estatina faz o quê? Ela depela com a enzima Q10, que é fundamental para o funcionamento dos músculos. Então, a pessoa pode desenvolver uma fibromialgia. E o coração é um músculo, né? Então, ataca o fígado. Então, tem várias consequências que esses remédios vão gerando. Vamos para o próximo. Então, aqui eu explico mais ou menos como é que funciona a alteração da microbiota em relação a essas doenças crônicas, né? Não sei se isso vai ficar muito técnico para quem não é da área de saúde. Por exemplo, no caso da diabetes, a endotoxemia metabólica, né? Ela gera uma inflamação de baixo grau. Você tem uma toxina, né? Essa desbiose gera uma toxina no nosso corpo, dentro do nosso corpo, e isso causa uma inflamação de baixo grau, que leva à resistência insulínica nas células. E vai gerando a diabetes, né? Aí começa ficar o açúcar circulante e gera diabetes. No caso da hipertensão arterial, a microbiota intestinal ela controla a pressão arterial por meio da produção dos ácidos graxos. Então, essa comunicação entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central faz esse controle da pressão arterial. Aí, se a pessoa não tem tá com desbiose, não tem essa flora intestinal equilibrada, acontece isso. Eu vi uma pergunta aqui, alguém perguntou sobre cândida, passou muito rápido, né? Como Isso, a acontece a inflamação. inflamação intestinal por cândida, você tem essa informação? Sim, a cândida é um fungo, né? E o fungo, ele está muito associado com o consumo,
com a acidez. O fungo prolifera na acidez. Então, quando a gente faz análise do sangue, a gente vê muitos fungos no plasma sanguíneo. E isso mostra que a pessoa está com uma alimentação muito ácida. O que é uma alimentação muito ácida? É uma alimentação rica em carboidratos refinados, como farinha branca, açúcar, né, macarrão, pizza, pão, tudo isso que a pessoa come de carboidratos refinados vai aumentar a Os proliferação fungos. dos fungos. Então, você precisa de um tratamento mais alcalinizante, uma alimentação mais alcalinizante. Ela é baseada em frutas, legumes, verduras, uma água de boa qualidade, uma água alcalina. Isso tudo é fundamental para a eliminação da cândida. E o câncer também é desenvolvido por fatores ambientais e pela nossa genética, né? E tudo isso também influencia a microbiota. Dependendo do seu estilo de vida, você vai ter uma composição de microbiota, né? E aí a inflamação bacteriana e viral induzem a carcinogênese, que é a proliferação celular desordenada. Hoje já se sabe que a microbiota é um fator tão importante para a saúde que vários centros de saúde, principalmente no exterior, já estão fazendo transplante de fezes, né, de pessoas, entre pessoas, para melhorar a saúde dos hospedeiros. E uma curiosidade que a gente fica sabendo nesses artigos científicos é que quem tem as melhores microbiotas e que são utilizadas nesses transplantes, geralmente são os mendigos, os indigentes. Eles têm uma microbiota incrivelmente saudável, né? Você vê que Porque eles essas têm que se pessoas... proteger totalmente, né, o meio faz É, com que eles tenham que é ter uma verdade. proteção muito grande. É. Então, eu acho que o próprio corpo desenvolve esses mecanismos, né? E aí a microbiota deles é geralmente utilizada nesse caso dos transplantes para melhorar o metabolismo das pessoas. E como é que é feito esse transplante? Isso, fiquei curiosa. Você tem, né, o transplante de fezes deve ser bem estranho. É através das fezes mesmo, que é colocado no intestino para colonizar uma Tira nova de um microbiota. intestino e põe no outro? Tiram das fezes da pessoa e colocam no intestino da pessoa, do outro. Entendi. Vamos para o próximo. A doença cardiovascular também provoca o aumento da permeabilidade intestinal, né? Então, como eu falei, o nosso intestino ele é seletivo e ele tem uma permeabilidade para poder absorver os nutrientes. Só que quando a gente tem desbiose, essa permeabilidade aumenta e começa a passar para o sangue toxinas. E isso faz a translocação de bactérias para a corrente sanguínea. A gente vê muita bactéria na corrente sanguínea e aí elas começam a ser atacadas pelos macrófagos, que são as células de defesa do sistema imune, gerando umas células espumosas que vão ficar depositadas nas artérias, formando aquela camada, né, na parede das artérias, que é um processo arteriosclerótico. Começa a diminuir o tamanho, né, da luz das artérias e aí forma trombos, tudo isso. E 70% das pessoas com H. pylori têm evento cardiovascular, né? Isso já está comprovado cientificamente, porque a H. pylori ela reduz o fator intrínseco, que é uma secreção do nosso estômago para absorver a B12. Então, sem a B12, como não tem o fator intrínseco, não absorve B12, e aí reduz a produção de homocisteína, e com isso aumenta a produção da placa trombótica. Então está tudo ali interligado no nosso organismo e às vezes a gente não dá bola para desbiose, né? Pessoas que têm desbiose geralmente têm muitos gases, né? Tem estufamento, então isso tudo vai levar. Às vezes a gente acha que é besteira, mas pode levar a coisas bem mais sérias no futuro. Pode passar. Então, olha lá, os sintomas da desbiose: flatulência, constipação intestinal. Geralmente, mulheres são mais suscetíveis à constipação intestinal do que homens. Isso porque nós, mulheres, usamos muita química na maquiagem, nas tinturas de cabelo,
nos esmaltes. Então, essas toxinas acabam provocando mais constipação ainda. A diarreia também é sinal de desbiose. Irritabilidade, pessoas que são muito irritadas, baixa imunidade, candidíase de repetição, né, como a gente acabou de falar Uhum. também, por causa da alimentação ácida, cansaço crônico, pele oleosa, acne, compulsão por doces, tudo são sintomas de que você está com desequilíbrio da flora intestinal. E aí é muito comum ouvir as pessoas falarem assim, quando eu acordo, minha barriga tá, né, certinha, assim, rente, né? E depois, na hora que dormir, tá toda estufada. Por quê? Resultado da sua alimentação durante o dia, né? A gente, Uhum. durante a noite, quando a gente está em sono, o nosso corpo faz uma desintoxicação. A gente não dorme só para repousar. O corpo trabalha muito enquanto a gente está dormindo. E a gente faz uma varredura no nosso corpo, tanto que a gente acorda com vontade de ir ao banheiro, por causa Sim. dessa desintoxicação que é feita no nosso corpo. E, Então, assim, eu já escutei falar que a pessoa tem que esperar até pelo menos meio-dia para deixar que o corpo faça a limpeza dele, né, você evitar de comer até meio-dia, beber bastante água. isso aí vai depender muito da linha que a pessoa segue, né? Hoje em dia está muito em moda o jejum intermitente. Aí o pessoal faz só toma chá, água, café, não come nada que é para ajudar na eliminação. Mas vai depender muito a gente costuma dizer, a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de nutrição é que não existe uma dieta igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então É uma realidade. vai depender muito do seu estilo de vida. Se você é diabético, por exemplo, você jamais vai poder fazer uma dieta assim, porque você vai ter uma hipoglicemia. Então vai depender muito do estilo, das condições de cada pessoa, né? Tem como desinflamar só com alimentação anti-inflamatória ou a necessidade de medicamentos? Não, não há necessidade de medicamentos. Você, é, tendo uma dieta alimentar saudável, né, e promovendo alimentos que vão ajudar na desintoxicação, você consegue desinchar, fazer tudo isso. Mas o uso de antibióticos, laxantes, estresse, noites mal dormidas, intolerâncias alimentares, porque a desbiose também leva a intolerâncias alimentares, a gente vê que nos idosos é muito comum acontecer intolerância alimentar tardia. A pessoa nunca teve alergia a algum alimento e depois que fica idoso passa a ter, exatamente por causa da desbiose. Eu tive isso durante o ano, aquele período que eu te falei que eu tive aquele desequilíbrio intestinal, né, eu tive Aham. alergia a pimentão, eu nunca tive. Hoje em dia eu como pimentão normalmente, mas naquele período eu não conseguia comer, Então, dava alergia. ela é reversível, quando é ligada à desbiose, isso é reversível. E a própria depressão, ela está muito ligada com o funcionamento intestinal, porque no nosso intestino são fabricados neurotransmissores como a dopamina, né, a serotonina, que são hormônios neurotransmissores do bem-estar. Então, quando você tem uma desbiose, você prejudica a produção desses neurotransmissores e aí te leva muitas vezes a essa depressão. Então, alimentação pobre em fibras, que hoje em dia a gente sabe pelas pesquisas de orçamento familiar, que o governo costuma fazer, a POF, né, que é a pesquisa de orçamento, para ver o que as famílias estão consumindo, o que elas estão comprando. E a gente vê que fibras, as pessoas estão deixando de comer legumes, frutas, verduras e comendo mais, aumentou o consumo de biscoitos, refrigerantes, massas, Uhum. só carboidratos. Então, isso tudo é pobre em fibras, né? Excesso de carboidratos refinados, gorduras, tudo isso vai levar à desbiose. Consumo excessivo de alimentos industrializados, adoçantes artificiais, excesso de bebida alcoólica. Então, é quase 100% da população tem desbiose. Tudo que a gente gosta de comer, né, tá aqui. Exatamente. Tudo que é gostoso tá aqui, né, pra não falar
Que faz Mas mal. sabe que a alimentação é hábito, né? A É, gente sim. tem como comer saudável e gostoso. Você não precisa. Você pode comer muita coisa. A gente tem outras opções. É a gente começar a se interessar em buscar isso que você aprende a comer de forma mais saudável. Pode passar. Falou que a Marilza falou que eu não uso mais enlatados, embutidos, nem processados, mas ainda quero aprender a comer sem farinha branca. Que legal, então. Hoje tem muitas opções de farinhas, tem farinha de arroz, farinha de oleaginosas, né, de amêndoas, tem várias farinhas hoje no mercado, farinha de coco, Tem você pode amaranto, substituir. tem Amaranto, quinoa, tem um monte de coisa. exatamente. Então a gente costuma perguntar nas palestras para as pessoas assim: você já se preparou para morar no deserto do Saara? Então a gente faz uma brincadeira assim, faz de conta que todo mundo que está aqui assistindo essa palestra tem 40 anos de idade. Somos todos na mesma faixa etária. Só que eu vou avisar vocês que daqui a 20 anos vocês vão ter que se mudar para o deserto do Saara. Não tem como evitar. Só se você morrer que você não vai. Se você estiver vivo daqui a 20 anos, você vai ter que se mudar para o deserto do Saara. E aí os 20 anos se passam, chega na hora da pessoa ir para o deserto do Saara, e a pessoa fala: puxa, mas é muito quente aqui durante o dia, e eu esqueci de trazer um filtro solar. E outro fala: não, mas à noite é muito frio, eu não trouxe nenhum casaco. O outro vai dizer: poxa, mas eu tinha que ter estocado água para trazer para cá. Ou seja, as pessoas vão ter que morar no deserto do Saara, mas ninguém se prepara para isso. E isso é uma analogia que a gente faz com o envelhecimento. Por quê? A gente, quando entra nessa fase do envelhecimento, a gente precisa se preparar para isso. Precisa preparar o nosso corpo para ter uma qualidade de vida nesse período. E a maioria das pessoas vive a vida sem pensar, né, no lá na frente como é que vai ser. Então, cuidar da nossa saúde, só há um jeito da gente fazer isso, é a gente se prevenindo, né? Pode passar para o próximo slide. Então, a gente fala que a causa de tantos problemas de saúde estão no nosso estilo de vida, principalmente o estilo de vida ocidental. A Sim. gente sabe que os locais assim onde tem maior longevidade, né, geralmente no Oriente, as pessoas têm um estilo de vida mais saudável. A gente convive diariamente com um número cada vez maior de agressores ambientais presentes no ar que respiramos, nos alimentos que consumimos, na poluição ambiental e eletromagnética, né? Porque hoje a gente está É, o sempre com o celular Wi-Fi, ali do Wi-Fi lado. direto. É, Pois é, Wi-Fi que você nem percebe que tem, mas você tem, em nem qualquer lugar que você percebe. vá. É. E, enfim, todos esses fatores que tornam a nossa vida mais confortável, né? Então não tem como você viver, só se você fosse um ermitão, morar lá na caverna. Né? Mas Então, o mesmo único assim ia jeito. chegar poluição de alguma forma. Não tem jeito. Então, a melhor forma da gente se cuidar é através da prevenção. E é nessa área que eu atuo exatamente, a prevenção, para que as pessoas possam se preparar para as fases mais complicadas da vida. Pode mudar o slide. Então, para isso, a gente oferece métodos de diagnóstico, onde a gente vai ver o que está acontecendo no nosso corpo por dentro. A gente faz um verdadeiro check-up. Então, tem a iridologia, né? A iridologia é um Eu acho método de diagnóstico. maravilhoso. É. Maravilhoso. A nossa íris, ela está conectada ao cérebro, através do nervo óptico. Então, tudo que acontece no nosso corpo, o cérebro envia um sinal para o nervo óptico, ele imprime um sinal na íris. Então, a iridologia é o estudo dos sinais que aparecem na íris. A tua íris direita é sua herança genética paterna, a íris esquerda é herança genética materna. E ali a gente vê tudo que você recebeu de herança genética, porque sempre tem áreas com debilidades, né, que você já vem de herança. E aí a gente já começa a prevenir antes de manifestar no corpo, a gente já vê na íris e já começa a tratar. Outro Legal. método de diagnóstico que a gente faz é o rastreamento metabólico também, para ver como o seu metabolismo está funcionando.
Então, através de uma gota do sangue que a gente tira no dedo, a gente vai ver se suas células estão bem oxigenadas, se o seu fígado está metabolizando bem a gordura, se o seu intestino está com desbiose, está passando toxinas para o sangue. Uma série de coisas que a gente vê com uma gotinha que a gente tira do dedo do Muito sangue, a gente vê do interessante. sangue, a gente vai corrigindo o metabolismo. Se o seu metabolismo, né, porque o objetivo da medicina natural é a homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo. Nosso corpo é perfeito, ele tem capacidade de autocura, desde que ele esteja equilibrado. Então, ele mesmo desencadeia a autocura. Então, a gente não se preocupa exatamente com a doença, a gente vai se preocupar com a saúde. Em Prevenir, prevenir, tratar, equilibrar isso, aquilo que está desequilibrado. E cada pessoa tem exatamente. um tratamento diferente. Não é o Cada mesmo um tem um tratamento. tratamento diferente. Por isso, a gente tem várias técnicas, e inclusive a gente mexe com a desintoxicação, com a alcalinização, com a nutrição, com o fortalecimento do sistema imunológico. Então, são técnicas que a gente vai usando para o próprio corpo desencadear a autocura. É bem Pode passar. interessante. É. Então, o olho é um meio através do qual a gente vê a vida, né? E também é um instrumento que podemos conhecer a nossa vida interior. A gente diz que o olho, né, a pupila é um buraco por onde entra a luz. E ali a gente pode espiar o nosso corpo lá dentro. Então, os olhos refletem várias formas e padrões. Não existem duas íris iguais. É como se fosse uma impressão digital. Né? Tanto que existem países onde você faz o reconhecimento da pessoa através da íris. Uhum. Então, ele é um método de diagnóstico que hoje já é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, e a gente pode avaliar através da íris todos os órgãos e tecidos do corpo. É um verdadeiro check-up, do cérebro até a unha do dedão do pé. Eu lembro há uns 20 anos atrás, em um spa, eu fiz eu assisti, né, uma palestra lá falando sobre isso. E é interessante, né, que ele começa a mostrar assim aquela auréola em volta da íris, que significa que você está com muito sal no corpo. Tem várias coisas interessantes, né? Tem, eu trouxe alguns slides aí, pode passar o próximo, que a gente vai mostrar um pouquinho. Ó. Então, aqui eu estou focalizando isso, a área gastrointestinal com toxinas. Então, a gente vê nessa íris de cima, que é uma íris clara, uma íris azul, mas toda essa região em torno da pupila, ela está com uma coloração amarronzada. E isso mostra que a pessoa tem hipocloridria, ou seja, pouca produção de ácido clorídrico, ou seja, ela não está absorvendo bem os nutrientes, e isso gera uma série de toxinas dentro do intestino da pessoa. E embaixo dessa íris, a gente vê uma íris com vários raios solares, e são esses riscos escuros que saem da área gastrointestinal, que é essa área em torno da pupila. Então, você vê que tem raios solares em toda a íris, né? Isso Uhum. são canais de toxinas que estão entrando na corrente sanguínea e se alojando em várias partes do corpo. E Então, a esses pessoa, círculos aqui em volta aqui, também isso aí tem são, também esses círculos aqui em isso aí volta, são os então. anéis de estresse. Eu vou mostrar Ah, também mais para frente. Então, legal. são verdadeiras rugas que ficam na íris, né? Mostrando que a pessoa está sobre efeito do sistema nervoso simpático, que é o sistema do estresse. Então, está gerando muito cortisol no corpo da pessoa. E essa da direita aqui também é uma íris que a área gastrointestinal dela está Tem mais dilatada, está listas? bem Ah, grande, e também está escurecida. Então, mostra que a pessoa tem tendência à constipação e por isso fica com essa área, essa tonalidade mais escura do que a cor predominante da íris, mostrando as toxinas na área gastrointestinal. Aí vocês podem depois olhar no espelho a íris de vocês e já avaliar como é que está a sua área gastrointestinal, que é essa região em torno da pupila. Aqui a gente mostra os anéis de estresse, nessa íris à direita. Há uns 30 anos atrás, quem tinha 3 anéis de estresse era considerado à beira de um colapso nervoso.
Hoje em dia, os bebês já nascem com anel de estresse, devido ao estresse da mãe. E nessa íris de baixo, a gente vê esse anel esbranquiçado em torno da periferia da íris, mostrando ali um anel de colesterol. Então, isso já mostra que a pessoa já está desenvolvendo um processo arteriosclerótico, ou seja, ela já está com vários depósitos nas paredes das veias e artérias, e com isso, provavelmente decorrente de colesterol alto, né? E faz com que a pessoa desenvolva uma hipertensão arterial ou uma doença cardiovascular. E com esse tratamento que você faz do equilíbrio, a tendência é sair isso que se vê na íris? Melhora bastante, vai diminuindo bastante. No caso do colesterol, a gente vai tratar fígado, né? Vai melhorar a parte do metabolismo das gorduras e fazer uma limpeza nas artérias através de suplementos nutricionais também, que vão ajudar a limpar. Aqui a gente vê sobre o sangue, olha. Para funcionar adequadamente, as células precisam de energia. E a energia vem de quê? Dos nutrientes e do oxigênio, que são levados pelo nosso sangue. O nosso sangue que leva nutrientes e oxigênio a todas as células do corpo. Então é muito importante ter um sangue equilibrado, né? Bem, para poder o metabolismo das células funcionar. Senão ela não produz a energia. A pessoa fica com cansaço, né? Fica com indisposição, um monte de coisa. Então, aqui nesses slides a gente vê o sangue que a gente chama perfeito, as hemácias, que são essas bolinhas, elas têm que estar soltas, separadas uma das outras, bem redondinhas, e o plasma tem que estar limpo, sem materiais presos no plasma. Aí mais adiante a gente vai ver como que a gente costuma ver o sangue quando faz o exame. Passa para... primeiro eu estou falando sobre o aquário, né? Que o nosso corpo é como se fosse um aquário. A gente sabe que 70% do nosso organismo é composto por água. Sim. Então, a estrutura do aquário é o nosso corpo, né? A água seria o sangue. E os peixes são as células que ficam ali circulando dentro do sangue. Então, se o aquário estiver sujo, a água vai estar suja, sem oxigênio, e as nossas células vão morrer. Então, a gente precisa cuidar, equilibrar o nosso sangue para que as nossas células estejam nutridas. Então, mostra o próximo, por favor. E aí a gente vê, quando a gente faz a análise do sangue, a gente pega uma gotinha de sangue e vê o sangue desse jeito que você está vendo aí, ó. As tá células todo junto, né? Aglutinado, isso, né? Todas aglomeradas. E isso mostra que não está oxigenando, porque quando elas ficam aglomeradas assim, elas perdem a área de contato para transferir oxigênio. Então, não consegue transferir oxigênio. E o plasma também está cheio de espículas, que são esses risquinhos que aparecem no plasma. Aqui. Isso aí mostra um fígado estressado, congestionado. Aqui um outro sangue também, ó. E esses fungos também que estão aparecendo aqui, esses aglomerados no plasma também, são fungos que já estão fermentação de fungo. Ele já vira um outro estágio, porque o fungo ele vai evoluindo e vai virando outros estágios de micro-organismos. Aqui, ó, todo paciente com doença crônica precisa fazer desintoxicação, tanto hepática, renal, linfática ou intestinal. Nesse primeiro slide de cima, a gente vê um cristal de colesterol, é como se fosse um caco de vidro que vai arranhando as nossas artérias por dentro. Ao lado dele, essa mancha preta é uma placa de gordura que provavelmente se desprendeu das paredes das artérias. E no de baixo é uma protoplasta, ou seja, um berçário de bactérias. Elas ainda não são bactérias, mas vão virar bactérias. Bem interessante esse trabalho. E aqui eu mostro um slide antes da desintoxicação, o sangue, as hemácias todas aglomeradas em efeito rouleau. Isso é causado por proteína mal digerida. A pessoa não está digerindo bem a proteína, que é uma molécula
de difícil digestão, né? Quando a gente come um churrasco, por exemplo, às vezes a gente nem janta, porque aquilo fica mais tempo no organismo para digerir. A proteína é sempre uma molécula de difícil digestão. Então, ela precisa de enzimas para poder ser digerida. E a gente, com a idade, muitas vezes vai perdendo essas enzimas. E aí a gente precisa fazer um trabalho, melhorar a digestibilidade, fazer desintoxicação. E aí depois, olha como o sangue já ficou bem mais soltinho ali, depois da E essa desintoxicação. essa desintoxicação é feita através de quê? De remédios, alimentação? Suplementos, geralmente, a alimentação ajuda bastante. Geralmente eu passo uma dieta junto. Mas quando a pessoa está já com uma doença crônica, com um nível de desequilíbrio, a gente já precisa usar suplementos para ajudar. Ok. Então, essa frase, toda doença começa no intestino, né? Uma frase de Hipócrates, que mostra como o intestino influencia várias coisas na nossa saúde. Né? Pode passar. Então, olha, a nossa genética, ela continua a mesma, né? Ela não muda, mas a nossa alimentação se transformou radicalmente. Hoje em dia a gente não come as mesmas coisas. Por exemplo, farinha refinada, farinha branca, é uma coisa que só existiu de 1900 e pouco para cá. Antigamente era tudo integral, né? Não tinha refino de nada. Então, hoje em dia a gente come esses refinados, o que acontece? São carboidratos de alto índice glicêmico, eles provocam um pico de insulina no nosso organismo, então isso prejudica muito a nossa saúde. Então, a dieta é considerada como um dos principais impulsionadores da formação da microbiota intestinal. Comer integrais que têm mais fibras, né, você tem uma absorção mais lenta, é fundamental para a saúde. As dietas ocidentais, que são essas dietas de carboidratos refinados e açúcar branco, elas são promotoras da desbiose, né? E da obesidade, de doença cardiovascular, de diabetes, um monte de problemas. E aí as pessoas me perguntam, existe o prato perfeito? Né? Como eu estava falando, dieta é uma coisa personalizada. Né? Se você sofre de problemas renais, por exemplo, eu vou ter que diminuir a quantidade de proteína do seu prato. Se você tem diabetes, eu vou ter que diminuir o carboidrato. Então, é personalizado. Mas, de uma maneira geral, o nosso prato precisa ter 50% de alimentos ricos em vitaminas e minerais, que são as hortaliças, os vegetais cozidos no vapor, temperados com azeite de oliva, extra virgem, né? Pouco sal, evitar aqueles molhos prontos. 50%, toda vez que a gente for comer, 50% do que você está comendo naquela refeição deve ser fibras, verduras, legumes, frutas. Café da manhã você deve botar fruta. 25% do prato, proteínas, que podem ser tanto as leguminosas, para quem é vegetariano, ou coisas assim como feijões, Eu né? sou vegetariana desde os 18, já estou com 53. Então, muito bem. Então, aí você pode comer essas leguminosas ou as carnes, de preferência as carnes brancas, né? Diminuir um pouco o consumo das carnes vermelhas, porque o próprio INCA já reconheceu que o excesso de carne vermelha é um risco para o câncer de intestino. E os A outros Márcia 20. a Márcia Oi. Loureiro perguntou aonde você atende para fazer essa análise metabólica. No Rio de Janeiro, Então, né? no final eu vou colocar os telefones e o endereço para você. É no Rio de Janeiro, no bairro do Riachuelo. A gente tem aqui um centro de qualidade de vida, onde a gente faz esse trabalho, faz palestras, faz eventos. Eventos agora está um pouco suspenso por causa da pandemia, mas a gente sempre fazia. Bom, os Falou. alimentos. Então, o restante dos pratos, 25%, é alimentos de carboidratos, que a gente deve comer um por vez, um carboidrato por vez. Então, você vai comer arroz, é só arroz. Se você comer batata, é só batata. Tá? Se for comer macarrão, é só macarrão, de preferência integral, ou macarrão de arroz. Mas sempre um só carboidrato, tá? No prato. Uhum.
E aí eu coloquei aqui os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Isso consta do o manual que o Ministério da Saúde disponibiliza na internet, que é um manual para alimentação brasileira. Então, você tem lá os 10 passos, né? É um manual muito bem elaborado, ele foi elogiado no mundo todo, a alimentação saudável brasileira, guia nutricional para a população brasileira, que tem esses 10 passos. Então, eles enfatizam muito isso. A gente ir para a cozinha fazer a nossa comida. Evitar os alimentos processados, alimentos industrializados. Só usar o mínimo possível de alimentos processados. A nossa base da nossa alimentação, a gente precisa voltar, como era antigamente, a comer alimentos in natura, né? A gente comprar o arroz, comprar o feijão, nada de arroz de saquinho, feijão semi-cozido, não, é fazer tudo mesmo. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, né? Cozinhar os alimentos, criar preparações culinárias. Hoje a gente vê muito na televisão, cada vez mais incentivando as pessoas a ir para a cozinha fazer a sua própria comida, né? Então, a gente limitar esses alimentos industrializados, porque eles são ricos em gordura, sal e açúcar, tudo que dá palatabilidade, né? Tem aqueles salgadinhos que o pessoal fala que é sem parar, você começa a comer, não para mais, que ali tem Que uma é série de só sal, produtos. né? Ali é só sal e gosto. E Eu fui eles uma botam vez muito aquele. numa Eles botam glutamato é, monossódico, né? Que temperinho. dá essa vontade de você ficar comendo, 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 não para mais. Comer com regularidade, atenção, em ambientes apropriados, sempre que possível, em companhia de pessoas amigas, né? Você não distrair sua atenção na hora de comer com televisão, nada disso. Botar o foco na alimentação. Fazer compras em locais que tenham variedade de alimentos in natura, né? Ou seja, ir à feira e esses mercados que têm bastante variedade. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, porque geralmente a gente não dá tempo para alimentação, a gente só pensa na alimentação na hora que a barriga já está com fome, e aí a gente come a primeira coisa que tem na geladeira. Então, a alimentação precisa ser planejada. Tudo para dar certo na nossa vida precisa de planejamento, e a alimentação é a base da nossa saúde. Então, a gente precisa planejar o que a gente vai comer, já comprar as coisas certas. Quando fora de casa, dar preferência a locais que servem refeições feitas na hora, né? E ser crítico quanto a informações e orientações sobre alimentação veiculadas em propagandas e comerciais, porque a gente vê muita enganação, né? A gente pega, às vezes, Muitas promessas que não são reais, né. não são reais. Emagrecer 50 quilos em uma semana, que são irreais, O né. pessoal bota lá, não sei o que, light, diet, né? Tem muita coisa assim, mas a gente tem que aprender a ler o rótulo nutricional, né? Isso é fundamental. Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve é a oficina de alimentação saudável. A gente costumava fazer sempre aqui essas oficinas, a gente pegava vários temas, né? A gente pode fazer sobre low carb, que é baixar os carboidratos, sobre para quem tem diabetes, para quem quer uma nutrição funcional, que é uma nutrição que, além de te alimentar, trata a sua saúde. Alimentação vegetariana, mediterrânea, que é considerada uma Eu das dietas adoro. mais saudáveis do mundo, um detox, ou alimentação para geriatria. Então, a pessoa escolhe o tema que ela quiser e a gente pode fazer na casa da pessoa. Junta grupos de 10 pessoas e a gente passa o dia, faz as refeições lá, café da manhã, almoço e um lanche no final da tarde, ensinando como você se alimentar de uma forma saudável. Então, grupos de até 10 pessoas, a gente reúne, aí não fica caro, porque divide os custos para todo mundo. Tá? E é Ter uma interessante até alimentação para empresas, né, para trabalhar também, essa isso. questão também da É. qualidade de vida. Geralmente a E gente faz na casa das pessoas porque a gente precisa de uma estrutura de cozinha, tudo isso para poder fazer, né? uhum. Mas tem muita empresa que dá para fazer, que tem essa estrutura. Então, aí com isso você vai aprender que uma alimentação saudável
ela também é fácil e gostosa. A gente faz coisas maravilhosas também, tá? E aí, para encerrar, eu queria deixar vocês com essa reflexão, que é parte de uma oração que fala: a refeição é uma cerimônia sumamente solene, na qual se sagra a oferenda a Deus do seu interior. Né? Então a gente sabe que todos nós temos Deus dentro de nós, e a Isso. refeição é um momento onde a gente está dando essa oferenda a Deus do nosso interior. E nada melhor do que a gente fazer essa oferenda de uma forma saudável, né? Prazerosa, ao lado Ser dos nossos grato. amigos, ser agradecendo a tudo que a gente está recebendo. Então, é importante a gente dispensar tempo para fazer essa prática, né? Essa oferenda ao Deus do nosso interior. Tá? E aí tá aqui os dados dela, né? As Aqui tem os meus contatos, tá? Eu trabalho na Estação Paraíso e a gente faz consultas, cursos, palestras, detox, oficinas de alimentação. Estou perguntando sobre consultas de iridologia online. Também faz. Também fazemos online. Iridologia. Eu ensino a pessoa a tirar foto do olho com o celular e aí eu posso fazer a análise pela fotografia online. Mas o melhor é ir no seu centro de qualidade de vida para usar o seu, Ah, sim, sem o dúvida, porque seu, aqui a o seu gente tem mais equipamento. recursos para poder fazer o sangue, fazer tudo. Aí tem mais recurso. Mas quem quiser pode ser feito online também. É muito, muito legal. E, e assim, assim, em relação a valores, ou você tem pacotes, é, ou isso vai depender do tratamento de cada pessoa de acordo com esses É, diagnósticos que são feitos. o tratamento é muito variado, porque como eu coloquei no início, né, eu tenho várias especializações, tanto homeopatia, aromaterapia, suplementação, nutrição, ortomolecular, eu faço muita fórmula manipulada, então tudo vai depender da necessidade que surgir ali né, o que a gente sentir, tem que fazer uma anamnese, ver quais são as queixas da pessoa. Geralmente, quando eu faço a iridologia, eu olho tudo, vou olhar tudo, Uhum. mas eu foco muito nas queixas principais da pessoa para ver a causa daquilo ali, porque geralmente são os desequilíbrios que estão mais fortes. E você faz também os exames normais de sangue, tipo hemograma, Não, etc., não, não há a minha necessidade? consulta já inclui todos esses exames, a iridologia, análise do sangue vivo e o rastreamento metabólico. Então, eu não exijo. Agora, se a pessoa quiser trazer, eu analiso também. Só que pela nutrição funcional, a gente tem uma leitura diferente do que a medicina tradicional faz, porque a medicina ela olha pelo valor de referência. E o Uhum. valor de referência significa esperar você ficar doente para te tratar. Na medicina, na nutrição funcional, não. A gente tem uma outra tabela que a gente vai prevenir para não ficar doente. Agora, assim, eu não sei se você já teve assim, eu tirei minha vesícula muito cedo. Então, depois que eu tirei a vesícula, eu nunca consegui abaixar o colesterol, né, numa quantidade que fosse suficiente para não falar que estava alto. Sempre passou a ficar mais alto. Você chegou a observar isso em pessoas que tiraram vesícula? Ou você Não, não tem essa informação? não, nem todo mundo fica com colesterol alto, não. Provavelmente você deve estar precisando estimular um pouco os hepatócitos, né, as células do fígado, para metabolizar melhor esse colesterol. A não ser que você já tenha uma hipercolesterolemia familiar, que é uma tendência que às vezes pode acontecer, já é de família isso, colesterol alto. Entendi. Muito interessante. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para fazer para a doutora Vânia, coloquem aqui, que aí a gente passa. Queria agradecer a doutora Vânia, né, por essa
palestra maravilhosa, né, bem interessante. Eu fico louca para fazer todas essas coisas, né, para Eu que fazer agradeço a daí oportunidade que você está me dando aqui de mostrar o meu trabalho. é, muito interessante, acho muito interessante, assim. A minha prima, ela teve câncer e ela ia para São Paulo para fazer esses exames do sangue, né, não sei se são esses mesmo que você faz, mas eu acredito que seja. Deve ser. A gente é muito procurado por pessoas com câncer. É. Hum. E é interessante. Então, assim, se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloca aqui, e vamos passar agora para o nosso ritual da energização do chá. Eu vou botar aqui mais um pouquinho de chá quentinho. E é importante que a gente lembre, né, aquilo que a doutora Vânia falou, nosso corpo ele é 70% de água quando nós estamos adultos. E pelo estudo do Dr. Masaru Emoto, ele diz que uma pessoa quando está no momento lá da morte, ele está com 50% de água. Então, como é importante que a gente esteja sempre nos hidratando para trazer a saúde, porque a água, ela limpa, né, o nosso organismo, mas também tudo tem um equilíbrio, né? Também tomar milhões de litros de água, porque você pode morrer também, porque você dissolve tanto o seu sangue que você não vai ter condições desse equilíbrio. Então, como ela mesmo falou, né, é importante você fazer a bênção lá do alimento, fazer a oração do alimento. Da mesma forma, a gente vem aqui com o nosso ritual do chá, em que você vai imaginar que entra uma luz dourada pelo topo da sua cabeça, que vem lá do infinito, e ele vai descendo por todo o seu corpo, por todos os seus chakras. Chegando no coração, ele expande essa luz dourada por todo o seu corpo, que é a luz da perfeição do Criador, e vem aqui pelo braço e vai sair aqui pelo centro da sua mão. Então, para sair bem, você esfrega a mão para poder estimular o seu chakra da mão. E aí você vai começar a sentir que quando você esfrega aqui nesse chakra, ele começa a ficar aqui sentindo uma energia sair. Cada pessoa vai sentir mais forte ou menos forte. Então, aí você coloca aqui a mão em cima do seu chá, do seu copo de água, e aí você pode abençoar, dizer: Eu abençoo esse chá com toda a energia da perfeição do universo, com a energia do eu sou, do Criador, com a energia da pura perfeição do Criador. E você pode também imaginar que você está colocando tudo aquilo que você precisa na sua vida: saúde, paz, harmonia, equilíbrio, né, paz, calma, energia. Então, tudo que você pode colocar na sua água, você pode colocar a mão assim e imaginar e falar assim: eu sou energia, eu sou luz, eu sou paz, eu sou calma, eu sou harmonia. Então você vai falando isso e vai sentindo aqui no centro da sua mão saindo, né, essa energia para o seu corpo. Tem uma outra coisa que a gente faz também, que é jogar uma luz azul índigo prata, trazendo a energia da espiritualidade, da abertura de comunicação para a sua água. Então você imagina uma luz azul índigo prata saindo aqui do terceiro olho, do seu chakra frontal, e do seu chakra do coração, uma energia verde de cura e rosa do amor incondicional, que ele também você vai jogando para dentro do chá. Então a gente faz um ritmo assim: azul índigo prata, verde rosa, azul índigo prata, verde rosa, azul índigo prata, verde rosa. Então o seu chá, sua água está energizada, agora é só você beber, sentindo que você está trazendo a cura para o seu corpo. Então, o Dr. Masaru Emoto, ele provou que quando você coloca palavras positivas em uma água ou palavras negativas, quando eles congelam aquela molécula de água, a água que tinha uma palavra negativa fica toda disforme. E a molécula que tinha palavras positivas fica com uma geometria sagrada.
Então já foi provado isso e tem vários estudos que eles fazem com a energia da música, então faz também com o arroz, então tem vários experimentos que foram feitos e tem a comprovação de que isso é real. E se isso é real, então tudo que eu falo, vejo, penso, sinto, escuto, eu estou trazendo essa energia para o meu corpo. Então a gente tem que cada vez mais prestar atenção, né, entender que nós somos responsáveis pela nossa energia, pelo aquilo que a gente vibra e começar a mudar. E procurem a doutora Vânia para esses tratamentos, são tratamentos muito interessantes, né, para serem feitos. E você faz também, doutora Vânia, tipo, alguma palestra online sobre esses temas desses tipos de alimentação ou precisa ir para fazer ao vivo alimentação? Não, as oficinas de alimentação a gente costuma fazer ao vivo, na casa das pessoas, porque fica muito tempo online para você fazer, sem ensinar isso tudo, né? Mas a Uhum. gente tem um canal no YouTube, que é Gastronomia e Saúde, onde a gente vai dando algumas receitas também, Legal. tá? Então eu queria agradecer, se você tiver, assim, suas palavras finais, agradecer aqui a sua vinda, foi muito bom, né, as informações que você Obrigada. trouxe. Eu acho que tem muito a acrescentar e fica convidada para voltar outras vezes, falar mais detalhadamente sobre suas terapias, né. E se a pessoa quiser procurar, eu vou deixar aqui no final os contatos da doutora Vânia para quem quiser, procurar. Então, doutora Vânia, fica aqui com as suas palavras finais. Ok, te agradeço muito, André, a oportunidade de estar aqui essa noite. E estou à disposição aí dos seus ouvintes, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato também, não tem problema nenhum. A gente costuma fazer muitas orientações, às vezes, pelo telefone, dependendo do caso. Estou sempre à disposição aí para ajudar o povo. Minha missão é ajudar, Tá tá ótimo, bom? então. Que a Marilsa agradeceu aqui, profissionais sensacionais, obrigada, Marisa. E para quem não conhece, né, estão abertas as inscrições do curso básico, Mude a Sua Vibração. O link ele está abaixo desse vídeo, do formulário de preenchimento para se inscrever para a próxima turma, que vai começar no final de novembro. Turma gratuita de 10 semanas. Quem tiver interesse, é só se inscrever. Eu vou botar aqui agora no final os dados da doutora Vânia, para quem quiser. E agradecer todo mundo. E quem quiser, na quarta-feira, a gente está aqui falando sobre, dando continuidade à mediunidade, falando dos tipos de mediunidade. E essa quarta-feira a gente vai falar sobre mediunidade de efeitos físicos. Também é um tema bem interessante. Então a gente espera vocês no próximo domingo, né? Para quem está na turma 12, nós temos aí a nossa live do módulo 9, que é a nossa meditação, né? Para conexão do corpo de luz cristalino. E no outro domingo a gente vai estar fazendo aquela meditação para conexão com a quinta e sexta dimensões. Então não percam. Obrigada, dona Vânia. Beijo no Eu coração que de agradeço. vocês. Obrigada. Namastê. E eu vou deixar Namastê. aqui no final aqui para o pessoal que tiver interesse procurar aqui, ó, DDD 21 9879 21983. Gratidão por todos os conhecimentos. Então, procure a doutora Vânia ou do Fabiano, para que eles possam dar todas as orientações para vocês que vocês quiserem. Encerrando a transmissão, agradeço a todos. Até segunda que vem, nesse mesmo horário de 8h30.